Pessoal, recentemente eu abri a caixinha de perguntas para vocês me enviarem suas dúvidas e tivemos quase 300 perguntas. Obviamente, não vou conseguir chegar nem perto de responder todas elas, então eu separei algumas que eu percebi que tinha em comum ou repetidas com outras e vou responder para vocês da melhor forma. A primeira pergunta é a do Dionísio, que questiona se a técnica que o Otton desenvolveu na luta contra Kiryu tem alguma ligação com a que o mestre Noelil ia ensinar para o Kibo. E a resposta é não, mas tem algum grau no sentido na parte religiosa do budismo, Dionísio. O fantasma etéreo do Otton é uma técnica do Nadashinkage que usa a agressividade do agressor contra ele mesmo. E não importa se a pessoa é boa ou má. Inclusive, isso foi algo que eu vi muitos de vocês confundindo esses dias numa pergunta que eu fiz pra vocês aqui na comunidade, questionando se Yujiro-Hama atravessaria ou não o fantasma etéreo. Alguns de vocês responderam que atravessaria porque Yujiro-Hama é o conceito da força em Baki. E segundo Itagaki, a força não é boa nem má. Porém, galera, o fantasma etéreo não nega o mal, ele vai além. Ele nega qualquer agressão que venha na sua direção. E aproveitando para responder a minha pergunta que eu fiz na comunidade, pois alguns de vocês queriam saber a minha opinião, ao meu ver, Yujiro-Hama não pode atravessar o fantasma etéreo. Porém, se tivesse uma luta entre o Otton e o Yujiro-Hama, o grande ponto é o seguinte: Otton, para atingir tal estado de iluminação, ele precisou apanhar demais do Kiryu. E se porventura Yujiro-Hama colocasse uma mão no meio da cara do Otton, infelizmente, galera, me dói dizer isso aqui, porque o Otton é um personagem super gente boa, um cara fantástico, quase um santo, e o Yujiro-Hama é um desgraçado. Mas a verdade é que Otton seria explodido com um único soco de Yujiro-Hama e não teria como sequer pensar em atingir o fantasma etéreo. Mas voltando no ponto da pergunta do Dionísio, atingir tal técnica, o fantasma etéreo, o usuário precisa dominar o estilo Nadashinkage e dominar o conceito da iluminação budista. Algo que Siddhartha Gautama fez e transcendeu para ser como Buda. O mestre Noelil domina o Shingon-Ha, que significa onda de mantra, a técnica suprema da escola Eiken, capaz de derrotar um exército de 1000 homens e muito mais na verdade, tá galera? O Shingon-Ha consiste em ser um mantra recitado na forma de cântico, cujo domínio leva 15 anos para ser completado. Ao ouvir o mantra recitado em cântico, qualquer conflito será cessado na sua origem, sem luta. Não importa a raiva ou a loucura, o alvo encontrará a paz extrema, ou seja, é uma técnica que, se completada, faz a agressão parar na hora. Já o fantasma etéreo não faz a agressão parar, apenas é uma espécie de infinito do Gojo, que ao invés de criar uma distância como faz a técnica do Gojo ou Mugen, o fantasma etéreo nega a aproximação do alvo que quer agredi-lo. Então não, a técnica do mestre Noelil e a técnica de Otton, o fantasma etéreo, são duas técnicas que não têm ligação. A segunda pergunta é a do Jean, que questiona: na sua opinião, quem leva em uma briga com foco em força física, Hanayama ou Kiryu? Aqui eu acredito, galera, que o Jean está dizendo em uma briga no estilo que o Hanayama fez com o Sashiroku lá em Bakidou 2, onde um bateu depois o outro. Quando o Sashiroku desmaiou, o Hanayama esperou ele voltar e questionou se o cara queria continuar. Então, se for nesses termos, eu diria que o Hanayama daria uma surra no Kiryu. Pensem comigo, Kiryu é um mestre extremo no Nadashinkage. Todo o seu estilo é voltado para o domínio de sua arte marcial. Centenas de técnicas extremamente poderosas. Claro, o Kiryu é extremamente forte fisicamente. Ele é muito mais forte do que o Garcia, que tinha seus socos normais além de 1 tonelada. O Garcia ficava ainda mais forte quando liberava seu terceiro músculo, mas isso não é nada para o Kiryu. Kiryu é muito mais forte que personagens que podem quebrar paredes, empurrar carros com seus socos, mas quando a gente fala de força física, a força de Kaoru Hanayama, galera, é justamente onde esse personagem brilha. Com suas braçadas ao nadar numa piscina olímpica, Hanayama causou uma tsunami na piscina e fez os nadadores profissionais se afogarem. Ele já foi capaz de explodir um carro blindado que resistia a bombas e tiros de bazuca em seu Gaiden. Ele é capaz de fazer Jack Rama atual sofrer com os seus socos, sendo que Jack Rama anos atrás dominou Garland, que fez todo o Tokyo Domo tremer.
E o Jack atual, galera, é incomparavelmente mais forte. O Hanayama já tomou incontáveis socos de Spec, que destruiu a Estátua da Liberdade. Precisaram consertar ou o negócio iria abrir ao meio. Hanayama jovem trocou socos com o Tokura, que foi atropelado por um caminhão e nem ligou. Hanayama jovem, galera. Ele fez o Miyamoto Musashi optar para não levar mais golpes, pois a sua força era extrema demais. Hanayama tem socos mais fortes que os pisões de Sukune, que fazia a casa de Tokugawa que pega quarteirões tremer. Como eu sei disso, é muito simples, galera. Jack Hama nem ligou de tomar os pisões, os chutes de Sukune, mas os socos de Hanayama causaram muito mais dano nele. Então, numa luta de força, seria completa loucura o Kiryu Miyazawa optar por esse caminho. Ele seria completamente atropelado. A próxima é a do William, que pergunta: qual seria seu top animes dos apresentados no canal? Não do quanto foi significativo dentro da sociedade Z, mas sim do que representam para você, como quando você falou da jornada ao Oeste. Valeu, Jeter, amo seu conteúdo. William, valeu demais, meu querido. E o meu top animes é relativamente fácil pra mim em questão de importância. O primeiro definitivamente é Dragon Ball, a obra que moldou toda a minha vida no sentido de amar animes e mangás. O segundo é Berserk, meu mangá favorito. Terceiro, Baki, pois é uma obra que eu acompanhei pela primeira vez quando eu era adolescente e vi o anime Grapper Baki. Desde então eu procurei ler muito mais e o mais importante, por mais que você tenha dito que não importância na sociedade Z, eu não consigo separar nessa parte aqui, pois Baki é a obra que abriu as portas de uma maneira única aqui no YouTube pra gente. O quarto eu diria que é Saint Seiya, o clássico mesmo, mas vocês podem considerar até o Lost Canvas, pela importância que teve na minha vida. Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro mangá que eu ganhei, então tem uma importância gritante. O quinto eu diria que é Toph mesmo, sendo sincero, não tinha essa importância toda até eu começar aqui no canal, mas conforme eu fui trazendo e traduzindo, o personagem de Otton, o personagem de Jinsei Nagai foi ganhando importância na minha vida e fazendo eu ver esses personagens com cada vez mais carinho, pois eles me ensinaram lições. Essas são as minhas 5 obras favoritas que eu já trouxe aqui pro canal. Conforme eu for trazendo mais coisas, essa lista vai mudar. O Henrique pergunta o seguinte: você pretende fazer vídeos sobre Hajime no Ippo ou outros mangás do tipo? E como funciona a preparação para suas disputas de quebra de braço? Já ganhou muitos títulos? Henrique, eu pretendo trazer vídeos de Hajime no Ippo para o clube de membros futuramente, e o motivo é por causa dos direitos autorais da obra. Uma obra que foi derrubada em massa do site juntos com Kingdom foi justamente Hajime no Ippo. Pra quem não sabe, essa obra vai começar a ser lançada aqui no Brasil, então eu não quero correr o risco de ter problemas com direitos autorais. E sim, eu vou trazer outros mangás do tipo, seja de mangá escolar, onde tem delinquentes e etc, e muitos outros tipos, tá galera, que não tem relação com esse tipo de estilo, pois eu acredito que vocês vão gostar bastante. E não é quebra de braço não, seu maldito, é queda de braço, mais especificamente luta de braço. E a preparação é relativamente simples, cara, a gente faz exercícios específicos, soma isso com exercícios de musculação, mais especificamente treinos de força, e eu não ganhei muitos títulos, porque eu sou um atleta novato, eu estreiei em fevereiro desse ano. Eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Estreantes com 1 mês de treino e eu fiquei em segundo lugar no Desafio Mineiro na categoria mais pesada. E o Brasileiro Estreantes eu também fiquei em terceiro na categoria mais pesada. O Gabriel Ribeiro pergunta qual foi o primeiro mangá que eu li e também o que me motivou a começar a narrar mangás. Como eu disse minutos antes, cara, o primeiro mangá que eu ganhei foi Saint Seiya e esse foi o primeiro mangá que eu li, o volume 4 da Conrad. E o que me motivou a narrar mangás foi as invenções que algumas pessoas tiravam nos comentários. Eu lembro de trazer vídeos de Baki e do nada aparecia alguém dizendo que não havia acontecido tal coisa que eu disse no mangá. Eu falava, pô, o Goku tremeu todo o universo trocando socos com o Bills. O cara falava, não, isso nunca aconteceu. Outra coisa que eu lembro de ter visto é um cara falar o seguinte: ah, a luta do Baki e do Yujiro Hama destruiu toda a cidade. Eu sabia que isso não tinha acontecido, então eu comecei a trazer esses vídeos de confrontos para mostrar pra galera o que de fato tinha acontecido no mangá. Desde então eu e o pessoal pegou o gosto e eu continuei. O Miqueias pergunta se seria possível conquistar o shape do Kibo sendo natural, e o que ele comia e os treinos de musculação específico que ele fazia. Miqueias, eu não sou nenhum profissional da área de educação física, a única coisa que eu sou profissional é que eu sou um atleta de luta de braço profissional, e shape é algo muito relativo, pois envolve genética, treino e alimentação. Treino e alimentação a gente consegue controlar, mas genética não. Se a pessoa tiver uma genética sinistra, com certeza ela vai conseguir pegar o corpo do Kibo, senão vai ser praticamente impossível, até tomando bomba mesmo, tá, pra ser sincero. Sobre alimentação, a gente viu o Kibo comendo proteína
proteína, carboidrato e legumes, que consistia ser galinha assada, sopa de legumes, brócolis e ovos mexidos 6 vezes ao dia. O treino, a gente sabe que o Kibo puxa ferro e faz artes marciais, tudo isso concluído pelo ambiente mostrado ao longo dos capítulos. Sempre tem um banco de supino, uns halteres perdidos por aí, mas a gente não tem detalhes da rotina, além do fato que ele possivelmente treina todos os dias, dorme bem e come bem. O Edu pergunta o seguinte: salve Jeter, pra você qual é o top 3 melhores personagens de Baki? Digo no geral como personagem, não como mais forte, mais rápido, mais habilidoso. Eu quero o top 3 melhores personagens mais bem construídos. Cara, no geral, como conceito, eu diria que os melhores personagens são Hanayama, Piccolo e Jack Rama. Tem outros bons personagens como o próprio Baki, Yujiro Hama, Miyamoto Musashi, entre outros montes. Mas esses três que eu disse são os que mais me agradam. O Hanayama, pelo conceito dele ser um mafioso extremamente poderoso, todo mundo tem medo do cara, pois o cara é um Yakuza, mas a sua alma é extremamente gentil. O segundo é o Piccolo, que é um homem pré-histórico que vive no período dos dinossauros e ele era um predador daquela era e não os dinossauros. Jack Rama, pela superação, começar como um personagem extremamente fraco e achar seu modo de ficar mais forte e colocar sua vida em risco é algo que eu admiro muito. O Jack Rama não liga para opiniões alheias, se vão aprovar ou não o seu estilo de usar hormônios e morder, e isso amplifica para o público, tá galera? Muitos de vocês mesmo reprovam essas atitudes do Jack, eu vejo nos comentários, mas o estilo e o conceito do personagem é justamente esse. O Itagaki conseguiu transcender o estilo do Jack para nós leitores. Ao ver o Jack mordendo uma pessoa, muitos de nós pega repulsa por aquilo e fala: cara, por que esse maldito tá mordendo? Sai na mão. Mas essa é a ideia do personagem e eu acho muito bem construído. O Gabriel Figueiredo perguntou quem matará Riboku em Kingdom. E se você que tá vendo esse vídeo não quer saber um spoiler histórico, um spoiler possível da obra, pula pra esse tempo aqui na tela que o Apo vai estar deixando pra vocês. Dito isso, quem matará Riboku em Kingdom será o próprio Rei de Zal. O Rei de Zal foi enganado e, somado pela sua inveja das conquistas e aceitação das massas de Riboku, ele ordenou a execução do Pilar de Zal. O nome de Riboku na vida real foi Li Mu. Ele foi um dos 4 grandes generais da China. Ele ficou conhecido por ser um estrategista extremamente cauteloso e brilhante, especialmente em guerras contra tribos nômades do norte e o poderoso estado de Qin. Ele derrotou os Xiongnu várias vezes, usando táticas defensivas e emboscadas, protegeu os Zal das invasões durante anos, mantendo Qin afastada com defesas impecáveis. Enfrentou Qin com sucesso, sendo um dos poucos generais que conseguiu derrotar os exércitos de Qin repetidamente. Li Mu acabou sendo executado injustamente por ordem do Rei de Zal, galera. O rei foi enganado por espiões de Qin que espalharam boatos de que Li Mu estava planejando um golpe. Enganado, o rei mandou prender e executar seu melhor general. Pouco tempo depois, Zal foi conquistada por Qin, o que mostrou o quão vital Li Mu era para a defesa do reino. Agora, se isso será feito em Kingdom, eu não sei, mas o fato histórico foi esse, e eu acredito que Hara vai seguir nessa linha. O Eric pergunta o seguinte: eu queria saber como diabos você descobriu essas obras maravilhosas. Por exemplo, desde criança eu sempre gostei de obras menos infantis, como Berserk, Vinland Saga, Death Note e etc. Mas para mim era muito difícil de achar obras como essa. E você não me apresentou 2, e sim 3 obras incríveis que eu nunca tinha ouvido falar. Você faz pesquisas ou algo assim? Ou talvez recomendações de colegas? Aliás, quero só destacar o quanto você é incrível trazendo essas obras maravilhosas. Não é igual aos outros que fazem vídeos de obra modinha só para ter mais visibilidade. Você merece muito reconhecimento, é nóis, Jeter. Eric, muito obrigado pelo carinho, irmão. E a resposta para isso é que é curiosidade para leitura mesmo. Eu entrava em sites de mangás e procurava demografias que eu adorava e começava a ler do nada, do zero. Algumas vezes eu procurava indicações em fóruns ou no Google mesmo, sei lá, mangás de artes marciais, escrevia em inglês, escrevia em português, escrevia em japonês e ia procurando até achar o que me agradava. Eu via vídeos de youtubers indicando obras e eu fui mergulhando nesse mundo cada vez mais. É muitos anos lendo mangás, cara, essa é a verdade. O Yokai diz o seguinte: me foi prometido tier list de Kingdom, você acha que sai ainda esse ano? Uma estilo aquela tier list top 100 de Baki? Yokai, cara, a grande verdade pra isso é que eu tô com preguiça de fazer essa tier list com todos os personagens de Kingdom, pois eu vou ter que perder mais de uma semana indo atrás de todas as informações de todos os personagens. Depois eu vou ter que estruturar tudo isso na minha mente e montar a lógica de qual personagem é mais forte do que qual. No final, eu vou ter que gravar um vídeo de 4 ou 5 horas que vai destruir a minha voz. Pra quem não sabe, minha voz no final de semana fica toda lascada. Então aqui eu só falei o meu trabalho, fora o do Apo, que na hora da edição vai ter que correr atrás de tudo isso, pegar as imagens de onde eu tô falando sobre qual personagem, e isso leva muito tempo também, cara. 3, 4 dias é complicado demais. Mas até lá,
eu vou estar adiando isso, pegando coragem, mas uma hora sai. Não vou prometer que vai sair esse ano, porque a gente já tá em novembro, mas uma hora vai sair, eu prometo. Bom, pessoal, essas foram algumas perguntas que eu separei. Mais pra frente eu vou fazer mais, então não fiquem chateados se sua pergunta não foi selecionada. Vale ressaltar que alguns mangás que vocês perguntaram eu nem quis arriscar responder aqui, pois a chance de dar merda com direitos autorais é grande demais. A de Menoipo, que é uma obra dessas que dá problemas, eu arrisquei. O Apo vai ter que, sei lá, dar um jeito aí na edição pra não dar problemas, mas como muitos de vocês estavam perguntando, eu achei justo responder essa pergunta. No meu Instagram, JetterZ, eu sempre abro caixinhas de perguntas e troco ideia com a galera. Então, se eu não respondi sua pergunta, você quer saber de qualquer jeito, cola lá, nem espera a caixinha de pergunta, já me lota de mensagem pra eu responder sua pergunta que eu vou responder. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se gostaram, não saiam sem deixar um like, se inscrevam no canal se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto, galera.